E se eu te dissesse que o maior segredo sobre prosperidade não está em uma fórmula de Wall Street, nem em técnicas místicas escondidas, mas nas páginas que você já conhece, e que um pesquisador da mente do sucesso como Napoleon Hill passou a vida lendo o mesmo fenômeno sob outra lente? Preste atenção. Existe uma lei prática, bíblica e operacional da riqueza. Uma lei que começa no coração, trabalha na mente e se manifesta nas mãos. Poucos pregam essa ligação clara entre fé, mente e ação. Hoje eu quero abrir essa conexão para você, com coragem e responsabilidade. Lembro-me de quando li sobre as décadas de Hill, estudando homens e mulheres que alcançaram grande sucesso. Ele descreveu padrões mentais, hábitos e uma disciplina interna que se repetia entre aqueles que prosperavam. Não estou aqui para colocar Hill acima da Escritura. Pelo contrário, quero mostrar como os princípios que ele observou ecoam princípios antigos que a Bíblia apresenta como caminho de bênção, não como mágica, mas como prática fiel. Se essa mensagem está falando com você, antes de eu continuar, comente agora. Eu escolho agir com fé, ação e disciplina. Isso cria responsabilidade. Fique comigo. Vamos começar pelo alicerce. Fé. Em Hebreus, fé é definida não como um desejo vago, mas como a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Isso muda tudo. Fé operacional é uma convicção interna que organiza a mente e orienta o comportamento. Não é apenas pedir ou desejar, é ver por dentro o alvo como real, mesmo quando ainda não há sinais externos. Napoleon Hill chama isso de autossugestão. O processo de programar a mente com imagens e emoções claras sobre o que se quer conquistar. Quando a Escritura fala de crer, como se já fosse, e Hill fala de imprimir no subconsciente, estamos tratando do mesmo músculo, a imaginação disciplinada que prepara o comportamento. Imagine sua mente como um jardim. Se você planta sementes de dúvida e medo, colherá arbustos de paralisação. Se você planta sementes de fé fundamentada, regadas por imagens claras do objetivo e por ações coerentes, colherá frutos. A fé prepara o terreno. A autossugestão é o plantio consciente. Mas atenção, plantar não basta. A fé que não age é morta, diz Tiago. Tiago 2,17. Aqui está o ponto que separa a esperança de produção. Você pode ter a visão mais brilhante, a certeza mais íntima, e ainda assim perder a oportunidade se não mover as mãos. Na parábola dos talentos, Mateus 25, os servos que enterraram o talento demonstraram temor e inércia. O dono não elogiou a prudência de esconder, mas exigiu fruto. A dissertação bíblica é clara. Fé e obra caminham juntas. É uma lei prática. Fé gera iniciativa. Iniciativa produz retorno quando alinha valor com serviço. Agora imagine um motor com 3 cilindros, e cada cilindro tem que funcionar para que a locomotiva ande. O primeiro cilindro é a fé, sua convicção interna e visão. O segundo é a ação, o trabalho diário, a iniciativa, o fazer que transforma ideias em produtos e serviços. O terceiro é a disciplina, a rotina que mantém você no trilho, mesmo quando a emoção falha. Sem fé, o motor não tem combustível. Sem ação, não há movimento. Sem disciplina, o motor falha quando vem a primeira dificuldade. Paulo fala disso quando compara a vida cristã a uma corrida e um treino rigoroso. É preciso domínio próprio, foco e constância. Veja, por exemplo, Filipenses 3,14 e 1 Coríntios 9, 24, 27, para a imagem do atleta. A riqueza, no sentido bíblico de prosperidade responsável, brota quando esses 3 cilindros funcionam sincronizados. A prática começa com uma decisão cristalina, e Hill chamava isso de propósito definido. Paulo tinha um alvo claro. Prossigo para o alvo. Filipenses 3,14. Neemias também. Ao ouvir da ruína de Jerusalém, ele não apenas se compadeceu, ele definiu metas, expôs um plano e trabalhou incansavelmente até ver o muro levantado. Propósito definido significa escrever com clareza o que você quer, estabelecer prazos e aceitar o preço que será pago.
não é o mesmo que cobiça, é uma vocação deliberada. Anote. Defina o que você quer e por quê. Escreva até ficar incômodo. A clareza reduz o desperdício de energia e aumenta a precisão das ações. Mas antes de avançarmos, precisamos falar do maior ladrão de resultados: o medo. A Bíblia afirma que Deus não nos deu espírito de timidez ou de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, 2 Timóteo 1:7. Na prática, o medo paralisa decisões, reduz investimentos, adia chamadas e destrói oportunidades. Hill analisou o que chamou de 6 fantasmas do medo: preocupações com pobreza, críticas, doença, perda de afeto, envelhecimento e morte, e mostrou como esses medos moldam comportamentos autolimitantes. Pense no confronto entre Davi e Golias. O gigante representava um obstáculo esmagador que a maioria via como invencível. Davi viu diferente. Ele enfrentou o Golias com habilidade conhecida, fé ativa e ação especificada. Pergunte a si mesmo: qual é o seu Golias? É a dívida? É a crítica? É a falta de confiança? É o fracasso financeiro anterior? Identifique, nomeie, e então dê o primeiro passo prático contra ele hoje, mesmo que seja pequeno. Como enfrentar o medo? Não com teimosia cega, mas com decisão informada e atos repetidos. Comece com passos mensuráveis: uma ligação que você evitava, uma proposta que você não enviava, um curso que você não iniciava. Cada ato derrota um pouco do medo. Isso é treino. É disciplina aplicada contra a imaginação do fracasso. E ao derrotar o medo, você libera a energia criativa e abre portas. A coragem bíblica não é a ausência de temor, é a escolha de obedecer, mesmo tendo medo. Outra alavanca poderosa é o relacionamento intencional. Hill chama de mastermind, a união de mentes para um propósito comum. A Bíblia apresenta a ideia de concordância e comunhão. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Quando você se une a pessoas que pensam, agem e perseveram de forma alinhada, você multiplica talento, responsabilidade e recursos. Um grupo correto corrige o desvio, amplia a visão e sustenta no desafio. Não se trata de excluir, mas de escolher conexões estratégicas, mentores, pares comprometidos e parceiros que elevem sua visão. Agora, vamos retornar ao princípio do dar. Jesus ensina uma lei de reciprocidade que é muito prática. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. O dar é a primeira expressão de valor. A moeda da confiança circula. Isso não significa que cada doação resulte em retorno financeiro imediato mecânico. Significa que você cria fluxo, reputação e oportunidades quando gera valor sem apego. No mundo dos negócios e da liderança, pessoas e organizações que ofertam serviço consistente atraem portas abertas. A generosidade é investimento em capital relacional e espiritual. As parábolas do semeador e dos talentos ilustram outro aspecto prático: o ambiente e a multiplicação. Nem toda semente encontra solo fértil. Alguns corações são pedras, outros têm espinhos. Parte da sabedoria é aprender onde semear e como preparar o solo. Educação, networking, diferencial de serviço. Em outro campo, os talentos foram entregues para produzir. Quem multiplicou foi ovacionado, quem enterrou perdeu o pouco que tinha. Serve como advertência para quem confunde prudência com medo. A coragem responsável gera multiplicação. Se eu pudesse resumir em etapas claras, práticas e aplicáveis, diria que a lei bíblica da riqueza, que poucos ensinam, opera como uma cadeia integrada. Primeiro, convicção interior. Fé, autossugestão. Segundo, planejamento concreto. Propósito definido. Terceiro, ação diária, trabalho e competência. Quarto, disciplina sustentadora, hábitos e treino. Quinto, comunidade estratégica, mastermind. E, por fim, oferecer valor de modo generoso, dar. Todas essas correntes devem fluir juntas.
Nenhuma isoladamente garante resultado. Todas juntas formam um mecanismo de manifestar bênçãos de modo responsável. Agora quero te dar um exercício prático e imediato. Algo que você pode fazer antes de terminar este vídeo. Escreva, em uma folha ou no seu celular, uma frase que defina seu propósito financeiro ou de serviço para os próximos 12 meses. Seja específico. Coloque um número que represente uma meta mensurável e uma data. Em seguida, liste 3 ações diárias que, se repetidas por 90 dias, moverão você em direção a essa meta. Finalmente, identifique uma pessoa ou um pequeno grupo com quem você possa compartilhar essa meta para criar responsabilidade mútua. Faça isso agora. Esse simples ato de escrever transforma desejo em compromisso. Se você já fez isso mentalmente, transforme em escrito. Escrever é o ato que liga a intenção à realidade. Se ainda não fez, pare, escreva e comece. Permita-me aprofundar cada peça do motor, porque é aí que muitos tropeçam. Fé? Muitos confundem fé com otimismo vago ou com esperar que Deus faça ignorar as nossas negligências. Fé, biblicamente, é firmeza interna. É a convicção de que o propósito vale a pena e que você foi capacitado para realizá-lo. Isso não elimina dificuldades. Muda sua resposta a elas. Pratique a autossugestão de maneira saudável. Crie afirmativas realistas, repetíveis e com emoção. Eu vou finalizar o curso X e apresentar e projeto até data. É mais eficaz do que quero ser rico. A emoção conecta o objetivo ao corpo. A repetição conecta o objetivo à rotina. Ação. Aqui a Bíblia é direta. Tiago confronta qualquer forma de fé que não se traduza em ação. A ação precisa ser alinhada e inteligente. Hill fala de planejamento organizado. A Escritura fala de sabedoria, provérbios. Planejar não é adiar, é priorizar. Escolha uma atividade que gere valor hoje. Enviar uma proposta, ensinar algo, simplificar um produto. Repita diariamente. Pequenas vitórias acumulam momentum. Disciplina. Ninguém cresce na irregularidade. Os hábitos moldam quem você é. Paulo praticou e ensinou o domínio próprio. Ele sabia que talento não substitui treino. Crie rituais. 1 hora de estudo, 1 hora de prospecção, avaliação semanal. A disciplina é a corda que liga a motivação ao resultado quando a emoção recua. Propósito definido. Escreva sua declaração de propósito em primeira pessoa no presente, com prazo e preço a pagar. Inclua porque isso importa para você e para os outros. Coloque o plano de ação em etapas mensuráveis. Releia diariamente. O ato de escrever é um contrato consigo mesmo. Mastermind. Forme um círculo de pessoas que compartilham ética de trabalho e que possam dar feedback honesto. Reúna-se semanalmente para prestar contas. Isso não precisa ser formal. Pode começar com 2 amigos que se apoiam. A crítica construtiva é um antídoto para a arrogância e a preguiça. Não confunda mastermind com círculo de networking superficial. Ele é um espaço para desafio, oração conjunta e estratégia. Quando começamos a produzir, o próximo passo é multiplicar através do serviço generoso. O dar não é uma técnica para manipular retorno, mas um princípio que define o fluxo da bênção. Dê tempo, conhecimento e recursos. Sirva além do que é exigido. Essa atitude constrói reputação e abre portas inesperadas. Ir o quilômetro extra é um princípio de valor agregado que transforma clientes em promotores, oportunidades em legados. Na vida profissional e no ministério, oferecer algo além do contrato cria diferenciação sustentável. Pode ser responder rápido, pensar na solução do problema antes que o cliente peça, ou simplesmente cuidar com excelência. Faça mais do que sua obrigação. Isso cria multiplicadores. Agora um aviso sério. Nenhum desses princípios deve ser usado para justificar atitudes irresponsáveis. Não estou dizendo para você endividar-se irracionalmente por fé. Não estou dizendo que haverá retorno imediato. Não prometo cura ou riqueza automática. A lei aqui é moral e prática. Fé sem ação não gera. Ação sem disciplina não sustenta. Disciplina sem propósito dispersa.
Tome decisões informadas, pesquise, consulte conselheiros sábios e peça discernimento. Vamos voltar aos exemplos bíblicos para ancorar cada etapa. Davi, quando enfrentou Golias, não improvisou um discurso de fé. Ele trouxe experiência. Havia sido pastor de ovelhas, enfrentado urubus, lobos e leões. Ele soube usar o que tinha. Esse é o elemento prático da fé. Usar o que Deus já colocou em suas mãos. Neemias não parou na indignação. Ele planejou, mobilizou e trabalhou. Os servos da parábola dos talentos que multiplicaram demonstraram iniciativa e gestão prudente. Paulo, que prossegue para o alvo, nos mostra que o propósito é o combustível que alimenta todas as ações quando a fadiga aparece. Também é importante identificar os fantasmas do medo que Hill descreveu e que a Escritura combate com verdade prática e coragem. Medo de pobreza nos paralisa, medo da crítica nos cala, preocupação com a saúde nos impede de arriscar para servir, medo da perda de afeto nos faz agradar demais e perder identidade. Reconheça qual desses fantasmas o assombra. Discuta com alguém de confiança e trace pequenas contramedidas. A fé ativa não nega medo. Ela o enfrenta pelo trabalho e pela confiança em um Deus que dá sabedoria. A lei do dar merece ser praticada com sabedoria. Doe de acordo com a sua capacidade e com discernimento. Use isso como estratégia de serviço que cria valor social e espiritual. A generosidade inteligente constrói reputação, abre conexões e prepara o terreno para o retorno. Não é manipulação, é caráter em ação. No plano prático, proponho um roteiro para os próximos 30 dias. Uma sequência para criar a alavanca inicial. 1. Dia 1. Escreva seu propósito definido para 12 meses. Seja específico e realista. Coloque números e data. 2. Dia 2, 7. Divida esse propósito em 90 dias. Liste as ações diárias mais impactantes, no máximo 3, e comprometa-se a fazê-las. 3. Dia 8. Identifique seu Golias e escreva 3 medidas práticas para enfrentá-lo. Faça uma delas imediatamente. 4. Dia 9 e 15. Encontre ou convide 2 pessoas para formar um pequeno mastermind. Marque a primeira reunião. 5. Dia 16, 25. Pratique a disciplina do estudo. Ao menos 30 minutos por dia, focados em aperfeiçoamento técnico relacionado ao seu objetivo. 6. Dia 26, 30. Ofereça algo sem cobrar. Uma consultoria rápida, um conteúdo valioso, um trabalho extra, para aprender a ir o quilômetro extra. Observe as respostas e registre contatos. Se você fizer isso por 30 dias com seriedade, a tendência é que sua visão ganhe detalhes, sua coragem aumente e as portas comecem a responder. Não é garantia de riqueza automática, mas é um sistema que aumenta significativamente a probabilidade de gerar frutos. Agora quero falar com clareza sobre integridade e testemunho. Prosperidade bíblica não é sinônimo de ostentação. O objetivo é servir, sustentar família, abençoar a comunidade e usar recursos para propósitos maiores. Toda estratégia técnica deve estar ancorada em ética. Nossas ações moldam o testemunho. O fruto interior se revela no uso do fruto exterior. Estamos chegando ao ponto de decisão. Tudo o que expus até aqui tem um propósito prático: transformar vontade em ação. Por isso, convoco você agora, de forma direta e respeitosa, a tomar 2 compromissos públicos. Primeiro, se você ainda não comentou ao início, repita na seção de comentários. Eu escolho agir com fé, ação e disciplina. Isso cria responsabilidade comunitária. Segundo, depois deste vídeo, faça o exercício de escrever seu propósito. Não deixe para depois. A palavra escrita é um marco sacramental da decisão. Antes de encerrar, permita-me um breve momento de exortação que mistura desafio e conforto. Você carrega capacidades que talvez não tenha explorado. A diferença entre quem cria oportunidades e quem as aguarda é a decisão repetida. Se você tem medo, enfrente-o com ação. Se tem dúvida, use a disciplina para testar hipóteses. Se tem um sonho,
transforme-o em tarefa. A lei bíblica da riqueza não promete riqueza fácil. Promete um caminho de trabalho, fé e resultados quando a vida é orientada pelo serviço e pela sabedoria. Se você deseja um roteiro de trabalho para hoje, deixe-me simplificar. Escreva o propósito. Execute a primeira ação agora. Compartilhe com alguém. 3 passos. São pequenos, mas decisivos. Eles movem a mente, provocam responsabilidade e criam o primeiro atrito que gera calor e movimento. Lembre-se, fé sem ação é estéril. Ação sem disciplina é volátil. Disciplina sem propósito é consumo de energia sem direção. Para concluir, uma síntese rápida. Fé operacional. Plais autossugestão. Visão. Propósito definido. Plais planejamento. Direção. Ação diária. Plais disciplina. Mais progresso. Mastermind. Mais dar, mais multiplicação. Use essa cadeia com sabedoria, responsabilidade e ética. Seja um gestor fiel do que você tem. Se você quiser, faça um compromisso agora comigo e com a comunidade. Escreva sua meta, poste nos comentários e convide 2 pessoas para formar um pequeno grupo de responsabilidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que fé e trabalho podem caminhar juntos e que a prosperidade é fruto de serviço. E agora, se você concorda, vamos finalizar com uma breve oração de compromisso. Senhor, entregamos nossos planos e medos diante de Ti. Dá-nos fé que se torna ação, coragem para enfrentar nossos Golias, sabedoria para planejar e disciplina para perseverar. Ensina-nos a dar com alegria e a servir com excelência. Que cada propósito seja guiado por honra e uso responsável dos bens que Tu nos confias. Fortalece-nos para decidir hoje e trabalhar fielmente até a colheita. Em nome de Jesus. Amém. Levante-se, escreva, haja. Hoje é o dia de começar a viver a lei bíblica da riqueza que poucos ensinam, não como promessa fácil, mas como caminho sério de transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra e volte aqui para nos contar o primeiro passo que você deu.